Olá pessoal, meu nome é Roberto Vilar Belmonte, eu sou aluno do doutorado aqui no BPG-Com da URGS, faço parte do grupo de pesquisa Jornalismo Ambiental, coordenado pela professora e pesquisadora Ilse Girardi, e também participo do projeto de extensão Observatório do Jornalismo Ambiental. Nós publicamos semanalmente artigos analisando o noticiário ambiental do país. A boiada de Salles e o jornalismo ambiental foi o título do artigo que eu publiquei nesta semana. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como todos sabem, defendeu em reunião ministerial usar a pandemia como cortina de fumaça para afrouxar na surdina o regramento ambiental. Como a pandemia é a principal pauta, e bom, não poderia ser diferente, né? Salles achou que essa seria uma grande oportunidade para seguir com o desmonte da máquina pública, como esse governo vem tentando fazer. Esse governo Bolsonaro, na real, tem feito tanta barbaridade na área ambiental que antes da pandemia, todo dia saía notícia sobre desmatamento, negacionismo climático, desmonte dos órgãos ambientais. Por isso, o Ricardo Salles, que já foi condenado, inclusive, em primeira instância por improbidade administrativa, quando foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo durante um ano, achou que teria uma folga, que haveria uma espécie de apagão na cobertura ambiental durante a pandemia da Covid-19. Nós, inclusive, já vivemos algo parecido em 92, é sobre isso que eu escrevi no meu artigo. Depois da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, quase ninguém mais falava de meio ambiente porque a pauta passou a ser o impeachment do Fernando Collor de Mello. E não poderia ser diferente. Só que agora o contexto do jornalismo especializado no Brasil é completamente diferente, é outro. Para vocês terem uma ideia, existem atualmente mais de 30 serviços jornalísticos especializados na cobertura de temas do meio ambiente. Os principais jornais da região sudeste, Folha, Estadão, Valor, o Globo, têm setoristas que acompanham de perto a pauta ambiental, inclusive durante essa pandemia. O fato é que a sustentabilidade passou a ser vista como diferencial econômico para parte do empresariado. Vejam só, apenas para parte do empresariado. Além disso, o negacionismo climático e o terraplanismo desse governo de extrema-direita surpreenderam até mesmo os que sempre defendem à esquerda e à direita um desenvolvimento a qualquer custo. É por isso que as maracutaias do Salles não sairão da agenda pública, mesmo durante a pandemia. Seguem as denúncias ambientais. Semana passada, por exemplo, o site de jornalismo ambiental, o Eco, criado lá em agosto de 2004, publicou reportagem mostrando que os 3 frigoríficos que mais compram bois na Amazônia, JBS, Marfrig e Minerva, receberam 18 bilhões de dólares em investimento entre 2013 e 2019, apesar de estarem entre os 10 processadores de carne do país mais envolvidos com o desmatamento da Amazônia. Ou seja, o mercado financeiro é muito bom de discurso verde, só que a prática deixa muito a desejar na região amazônica. O jornalismo ambiental praticado atualmente no Brasil, ele é muito mais experiente e preparado do que o jornalismo ambiental que se praticava na última década do século passado, quando aconteceu aquele apagão lá pós-Rio 92. Existem muito mais jornalistas interessados hoje no tema e muito mais iniciativas jornalísticas que acompanham de perto problemas e soluções possíveis. Prova disso foi a repercussão de toda a imprensa brasileira diante da confissão de culpa do ministro do Meio Ambiente desse governo de aloprados chefiado por Jair Bolsonaro. Aquele apagão da cobertura ambiental que eu comentei da época da Rio 92 não vai se repetir agora. Salles e sua boiada cutucaram a onça com vara curta. Acompanhe os artigos semanais do projeto de extensão Observatório do Jornalismo Ambiental no site do nosso grupo de pesquisa, jornalismoemeioambiente.com. Até mais, pessoal!